Semana de Natal, nossa, devo dizer que não comi pouco não, viu? Comi bastante. Aí sim. Mas aqui do meu lado está um jovem de apenas 27 anos, já pastor. Aliás, deixa eu dizer que os mineiros, é que ele é um mineiro adaptado, né? Mas os mineiros invadiram a nossa cidade esse final de ano. Mariana Valadão e Felipe Valadão, põe imagens dessas figuras aí que estiveram no nosso Conexão Jovem. Para fechar com chave de ouro, também ele, ao invés de trazer pão de queijo para essa cidade, ele me traz chuva. Vinícius Zulato, pastor, jovem pastor da Igreja Batista de Lagoinha. Que importância, né? Você fazer parte desse hall de pastores da Igreja Batista de Lagoinha, uma igreja de referência aqui no Brasil, uma referência fora. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Conexão Jovem e com certeza é um grande privilégio, uma responsabilidade estar em Lagoinha, servir em Lagoinha, mas eu acredito que o maior privilégio é poder servir ao Senhor Jesus, é ter sido escolhido por Ele, ter sido chamado por Ele e poder pertencer a esse time que tem ao Senhor Jesus como, né, o maior, o maioral, o autor, o consumador. Pode o inimigo vir em minha direção, eu tenho escudo e a palavra para entrar em... Tive a oportunidade de ser criado num lar cristão, graças a Deus quando eu nasci, né, o Senhor já tinha chamado meu pai, já tinha chamado minha mãe, então a minha família toda, naquela época composto do meu pai, minha mãe e eu, éramos, né, já nasci nesse lar que tinha princípios cristãos. Sou justo, não pelo que fiz, nem porque eu quis, foi Jesus quem me salvou, todo meu pecado Ele carregou. E aí, de Bauru para Belo Horizonte. Como é que se acendeu esse desejo? Porque eu sei que foi através de um trabalho do Diante do Trono, você ouviu e aquilo se acendeu. Isso. Foi pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós para que nele fôssemos... E na época eu cursava o terceiro colegial, meu pai é um empresário e ele desejava que eu terminasse o meu colegial e que eu fizesse uma faculdade, né? Na época eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa relacionada a relações públicas ou publicidade e propaganda. E ele falava comigo, você tem que fazer um curso, se você não fizer você vai morrer de fome. O pastor, missionário morre de fome. E aquele desejo foi crescendo no coração e pela graça e misericórdia do Senhor, no final do ano essa resistência, né, do coração do meu pai, ela veio a cair. E no dia 31 de dezembro de 2012 ele me liberou para eu estar indo a Belo Horizonte fazer o meu curso de teologia. Então aí começou aquela correria dos preparativos e tudo mais. E no dia 10 de janeiro eu completei 18 anos e no dia 30 de janeiro de 2003 o meu pai veio a falecer no acidente de carro, faltando aproximadamente 15 dias antes de eu ir para Belo Horizonte. E aí acho que foi a grande questão e o desafio de você decidir, ainda pelo chamado, não é verdade? Porque ainda que houvesse aquela certeza de que Deus quisesse você ali, porque tinha um plano de você na Lagoinha ou em Belo Horizonte, humanamente falando, nós abriríamos mão facilmente, penso, né? Eu penso assim, que nesse momento a minha mãe teve um papel fundamental. Por quê? Porque ela apoiou a minha ida. Então, assim, para mim foi muito importante o apoio da minha mãe nesse momento, de ela ter me liberado para ir a Belo Horizonte. Porque eu sou o filho mais velho, eu tenho um irmão mais novo, hoje meu irmão tem 25 anos. E na época meu irmão estava com 16 anos, a minha mãe estava com 38 e eu tinha acabado de completar 18. Então eu era o filho mais velho,
foi nos oferecida a oportunidade de poder dar continuidade no negócio do meu pai. Meu pai era um representante comercial e a empresa a qual ele representava deu-nos essa oportunidade de continuar com os negócios dele e tudo mais. Meu pai era um homem bem sucedido na sua profissão, mas o chamado era muito claro. E assim, o apoio da minha mãe foi fundamental para que eu permanecesse, né, nesse propósito. Então, assim, às vezes nós temos jovens que têm esse desejo no coração de dedicar sua vida ao serviço do Senhor. E às vezes falta o apoio de pessoas importantes na vida dessas pessoas. Às vezes falta o apoio pastoral, às vezes falta o apoio do pai e da mãe. E a gente não sabe por que muitos jovens não conseguem permanecer nesse sentido, sabe? Porque às vezes falta o apoio. Então, se a minha mãe não tivesse me dado esse apoio nesse momento, talvez eu teria desistido. E a certeza de que aquela era a vontade do Senhor, né? Então, indo a Belo Horizonte, nos primeiros meses, o primeiro ano foi muito difícil, não foi fácil, né? Houve momentos de debilidade financeira, debilidade emocional, né? Estar distante do aconchego da família, tudo isso foi muito difícil. Mas hoje eu olho para trás e falo assim, Senhor, se eu tivesse feito a faculdade, como é que será que eu estaria hoje, né? Então valeu a pena toda a renúncia, valeu a pena todo o desempenho, todo o esforço. Tudo isso valeu a pena por causa do Senhor. Sou santo, sou justo, não pelo que fiz, nem porque eu quis. Foi Jesus quem me salvou, todo meu pecado ele carregou. E aí você foi naquele desejo somente de frequentar o congresso. Isso. Porque você já fazia parte de louvor dentro da sua igreja local. Isso, na época eu era um adolescente e nós servíamos no Ministério de Adolescentes. Então, a gente tinha uma equipe de louvor com os adolescentes e ali a gente atuava, servia a igreja local na qual eu estava inserido na época. E fui a Belo Horizonte não com esse intuito, né? Fui simplesmente com o desejo de conhecer o trabalho ali. Mas ali o Senhor plantou a semente e ela tem florescido dentro do meu coração desde então. E é engraçado porque hoje eu chego em Belo Horizonte, chego em Lagoinha, é como se eu estivesse chegando na minha casa. Assim, é muito engraçado. Assim, eu chego assim e vem aquela sensação assim, cheguei em casa, sabe? Mesmo longe da família, né, Vinícius? Mesmo longe da família, longe da minha mãe, longe do meu irmão. Mas mesmo assim, hoje eu chego em Belo Horizonte, mesmo longe da minha mãe, longe do meu irmão, dos meus familiares, meus avós, toda a minha família que mora ali, né, em Bauru. Eu chego e falo, graças a Deus, cheguei em casa. Levantarei como um sacrifício. Assim, eu me lembro quando eu cheguei em Lagoinha, eu ficava assim, né? Ai meu Deus, assim, porque era aquela loucura, assim, né? Tipo assim, Pastor Márcio, Ana Paula, André Valadão. O tempo todo, assim, eu ficava assim, meu pai do céu. E eu era um menino, gente, assim, então eu ficava assim, todo admirado, assim, o tempo todo, assim, muito admirado, assim. E outras pessoas maravilhosas que eu conheci ali. O Felipe, assim, foi muito engraçado, porque o Felipe eu tive a oportunidade de ser para ele, assim, né, um hóspede, assim, poder hospedá-lo na minha casa. O Felipe ficou morando, em alguns momentos que ele foi a Belo Horizonte, ele ficou hospedado no lugar onde eu morava. As minhas mãos levantarei como um sacrifício. Da tarde a ti, és precioso, Jesus. Daqui a pouquinho nós continuamos direto do Trianon. Vamos almoçar, bater um papo com ele, conhecer esse lado dele de músico, líder da banda e outras cositas más. Daqui a pouquinho. Só basicamente, não importa o que eu passar, o meu valor está em ser teu. Eu não vivo com medo do que o mundo pensa sobre mim. Se agora fui aceito pelo Criador como filho e herdeiro de um vencedor. Cadê a sua Bíblia? Quando a sua Bíblia vem alta e diga, pode o inimigo.
Nós já conhecemos um pouco da vida pastoral de Vinícius Zulato, mas eu sei que tudo é muito linkado a uma vida de música, de louvor. Você já veio de Bauru trabalhando no Ministério de Louvor. E aí, a banda Cristo Vivo. Como é que surgiu essa proposta para você? Então, o Ministério Cristo Vivo surgiu, coincidiu com a minha formação no seminário. E quando eu cheguei, nós tínhamos um culto no seminário chamado Escola de Cura. E como eu já voluntariava na parte de louvor na minha igreja local, então eu me voluntariei para trabalhar no louvor nesse culto Escola de Cura. E ali eu comecei a servir e o Senhor começou a derramar sua graça, seu favor. As pessoas começaram a gostar disso, falar, poxa, aquele menino, quando ele ministra é bacana e tal. E aí alguns professores que ministravam na época na escola de cura, professores do meu seminário, começaram a me ver ministrando e às vezes eles iam pregar fora e me levavam para ministrar junto com eles. E assim foi surgindo o Ministério Cristo Vivo. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir, Senhor Jesus. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim, Jesus. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Quanto mais eu te buscar foi um dia de madrugada, passando alguns problemas, algumas lutas, e eu não conseguia dormir. Aí eu peguei e decidi levantar, tomar um banho, ver se eu relaxava, ver se eu conseguia dormir. E aí ali no chuveiro, ali orando e falando com o Senhor, falando, Senhor, misericórdia, minha vida, Senhor, os problemas, Senhor, as lutas, Senhor. E essa melodia começou a vir ao meu coração. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. E aí o Senhor me levou a um quebrantamento. Falou, filho, você está olhando para tantas coisas, olha para mim. Esquece os problemas, olha para mim. E aí foi embora. Aí a melodia veio e eu não toco instrumento, né? Então normalmente é esse celularzinho que me acompanha para onde que eu vou. Ou ele ou o telefone, o iPhone me acompanha. E aí eu vou e levo, se eu vou para os banheiros, eu levo ele comigo, porque às vezes surge alguma composição ali e eu gravo, né? E é assim surgiu quanto mais te buscar. Ele cante teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. A Teu Reino, eu trabalho de mesário nas eleições. Eu sirvo o meu país como mesário, eu sirvo como primeiro secretário. E foi logo que saiu o resultado, assim, que a Dilma tinha, né, sido eleita para presidente da República. E tava aquele burburinho de ela aprovar leis, né, que levaria ao fechamento de igrejas, apoiaria o movimento homossexual. E eu falei assim, Senhor, misericórdia, como é que vai ser agora? Que a igreja vai ser perseguida, Senhor, aquela coisa. E fui pro culto às 21 horas. E aí no meio do louvor, eu ministrando e pensando naquilo na minha cabeça. E uma hora de um momento de adoração espontânea, comecei a ouvir essa melodia dentro de mim. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Era como se Deus estivesse me respondendo
o meu questionamento, né? Senhor, e agora? E o Senhor disse para mim, olha, Vinícius, o meu reino é sempre eterno. Ele é firmado em misericórdia, em justiça, em igualdade, em bondade, em fidelidade, e a minha igreja me adora. Então foram assim que surgiram essas duas canções. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Timóteo era um jovem pastor e era solteiro. Então, acho que dos exemplos é olhar para a vida dele, né? Mas o pastor Márcio também começou o ministério dele muito jovem e solteiro também. Ah, também solteiro. É. O André também começou jovem e solteiro. O Gustavo também começou jovem e solteiro. Então, ali em Lagoinha já tinha alguns exemplos que eu podia me espelhar para poder seguir. Me afasto do pecado em busca do teu grande amor. Sigo os teus caminhos, permaneço aos teus pés. Então lá em Lagoinha, os pastores, principalmente tanto solteiros como casados, eles não andam sozinhos com mulheres. Então, vamos supor, e se eu for dar uma carona para uma mulher, seja ela casada ou solteira, ela vai sempre no banco de trás. Então existe uma postura que é exigida de nós com relação às pessoas, tanto do mesmo sexo quanto do sexo oposto. E isso te protege. Então o assédio se torna praticamente nulo nesse sentido. Para mim, o viver é você. Para mim, o viver é Cristo. Já que você tem essa postura de não abrir essa vazia mesmo, né? Das mulheres talvez se declararem e tal. Como é que você vai resolver essa questão, né? Se você tá tão... a postura tá corretíssima. Mas assim, como é que você vai resolver essa questão então? Oração. Oração. Assim, eu gosto muito assim, de ler sobre a história dos homens do passado. E um dia eu estava lendo, estudando a vida de Charles Spurgeon. E Spurgeon, ele gostava muito de ler a vida dos puritanos. E os puritanos tinham uma prática de orarem pelas suas esposas, pelas mulheres que estariam ao lado deles. E assim eles acreditavam que eles poderiam receber uma esposa sábia da parte do Senhor. Então eu tenho buscado isso para minha vida, esperar no Senhor. Assim. Eu já tive algumas escolhas que não deram certo e isso reforça ainda mais esse pensamento no meu coração, que se eu esperar no Senhor e estiver com o coração nele, vai ser mais fácil para mim. Mas olha, foi um prazer não somente conhecer você, porque todos podem acompanhar o Ministério do Pastor Vinícius Zulato pelo YouTube, suas ministrações, Nosso site cristovivo.org. Acompanhe ele pelo Twitter, pelo Facebook. Meu nome é Vinícius Zulato. Esse daqui é um cara fantástico. E olha, ser abençoado com todas as ministrações. Ao chamado, decidir. Olha, a palavra que eu tenho no meu coração para você é a mesma palavra que o Senhor tem trago a nós em Lagoinha. E o ano de 2003 para nós é um ano da santificação. Essa é a palavra que nós temos carregado no coração. Nós temos desejado muito avivamento para a nossa cidade, para a nossa igreja. Nós cremos em um evangelho que não transforma apenas a vida de pessoas, mas transforma uma cidade, transforma a realidade do lugar aonde ele chega.
A palavra que eu tenho para você para o ano de 2013 é busque a santificação. A palavra do Senhor diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nosso desejo é vermos a glória do Senhor, é vermos a sua presença transformando a nossa igreja, a nossa cidade, transformando as nossas vidas. E sem santidade isso é impossível. Então, busque a santificação e que esse avivamento possa tocar a tua casa, a tua família, a tua cidade, em nome de Jesus.